amigos, dando continuidade ao resgate Alfero, nós estamos aqui agora na Praça Getúlio Vargas, atual Praça Getúlio Vargas, no município de Nova Trento, que chamou-se já Praça Galileu Galilei, quando em 1875 os nossos imigrantes chegaram aqui, partindo da sede da colônia, Brusque, ocupando as terras da Claraíba, na linha Tirol, linha Lombardia. Depois desceram até o centro da vila. O centro da vila era aqui onde nós estamos agora, às margens do Ribeirão do Alferes. Aqui começou Nova Trento. Esta praça chamava-se Galileu Galilei, bem lá atrás, no início, mas aqui fora destinada toda esta área. Vocês percebem que a Praça Getúlio Vargas é uma praça ampla e grande. Por que ela se conservou assim? Porque foi já destinada pelo Império toda esta área para conter aqui a igreja matriz de Nova Trento, dedicada a São Virgílio. É uma coisa um pouco estranha, porque hoje as pessoas vêm aqui, não vê mais nenhuma igreja, a matriz está deslocada alguns metros em direção a leste, mas aqui é que tudo começou. Aqui, no ano de 1877, o governo imperial deu um subsídio para construir uma pequena igreja que ficava justamente aqui na nossa frente desta praça. Uma pequena igreja de tabique coberta de palha que serviu como o orágo dedicado ao santo patrono dos nossos imigrantes, que era São Vigílio. Pois bem, estamos falando de 1877. O que acontece é o seguinte: em 1879 chegam em Nova Trento os jesuítas e eles, como missionários, acabam construindo a sua casa paroquial e posteriormente a igreja do Sagrado Coração de Jesus neste terreno localizado no centro da cidade hoje, onde nós temos a matriz. Mas aqui, esta área foi destinada pelo governo imperial para que aqui se constituísse a matriz da freguesia e depois paróquia de Nova Trento. Foi doado este terreno. O terreno da igreja que estava aqui na frente era de propriedade da Mitra Metropolitana e aí foi construída uma igreja. Esta igreja era dedicada a São Vigílio e ela foi solenemente inaugurada no ano de 1929. Pois bem, perguntemos então, o que aconteceu com São Vigílio quando a primeira igreja de 1877 ficou em ruínas e só em 1929 que se constrói a nova igreja dedicada a ele aqui na Praça Getúlio Vargas. Neste meio tempo, o santo patrono foi praticamente alojado na igreja do Sagrado Coração de Jesus, que é a nossa atual matriz. Ele estava lá, porque aqui a igreja estava em ruínas. Mas, a partir de 1921, o povo retoma a ideia da construção da matriz dedicada a São Vigílio. E em 1929, apesar de incompleta, reinauguram a igreja e trazem em solene procissão o santo que estava na Capela do Sagrado Coração de Jesus, que era a igreja que antecedeu a atual matriz, e o trazem para cá solenemente em procissão, entronizam ele no seu lugar, na Praça São Vigílio, que era esta daqui, era a Praça Galileu Galilei, mas era a praça da igreja matriz do santo patrono. Depois o tempo passou, evidentemente em 1929, o nosso curado de Nova Trento é elevado à categoria de paróquia, e aí achou-se por bem, como os jesuítas já tinham um terreno no centro da cidade, ao lado da prefeitura, com a antiga igreja do Sagrado Coração de Jesus pronta, achou-se por bem transferir definitivamente São Vigílio para aquela localidade onde ele se encontra hoje, porém numa igreja nova, que foi inaugurada em 1942, como nós sabemos. De 1940 a 42, houve a demolição da antiga igreja do Sagrado Coração de Jesus no centro da cidade, ao lado da prefeitura, e a construção, em um ano e meio praticamente, da atual e belíssima igreja, que é a nossa matriz, dedicada a São Virgílio, que está hoje no centro. E a antiga igreja que aqui ficara, o que aconteceu com ela? Fora demolida no ano de 1947, e os seus tijolos foram aproveitados para a construção do salão paroquial. E o terreno, posteriormente, que era da Mitra Metropolitana, foi vendido, e assim a nossa história mudou e se deslocou para lá a matriz de Nova Trento, que começou aqui na Praça Galileu Galilei, a praça
atualmente Getúlio Vargas, que era a verdadeira Praça da Matriz no início da nossa colonização. Pois bem, observem o busto do coronel Henrique Carlos Boatê, que foi colocado aí no ano de 1929. Vejam bem, ele está olhando justamente para a fonte. Por que ele está olhando para a fonte? Parece que ele está dando as costas para o resto da cidade. Evidente, porque aí ficava a igreja matriz, então o busto tinha que olhar para o centro da igreja. E é por isso que ele está virado nessa posição. Então essa é a nossa história da Praça Getúlio Vargas, a maior praça da cidade, que fora doada pelo Império à nossa cidade de Nova Trento para a construção da igreja matriz, que hoje se encontra deslocada a leste alguns metros. Muito obrigado. Bem, amigos, dando continuidade então ao Resgate ao Ferro, hoje nós vamos falar de fatos pitorescos daqui de Nova Trento, de personagens muito engraçados que faziam estrepolias e faziam todo mundo rir e também tremer de medo aqui nas nossas terras neotrentinas, sobretudo nos anos 40, 50, antes ainda da chegada da energia elétrica aqui na nossa vila. E hoje então vamos falar de um personagem muito famoso, os mais antigos vão se lembrar logo, que era o Joanim Raimundo, o Joanim del Mondele. Esse personagem daqui da nossa cidade era uma pessoa também importante, porque também ajudou na construção e iluminação da nova igreja matriz São Virgílio. Ele era casado com a Nona Catina, a querida Nona Catina que eu conheci quando criança. Então ele aprontava, ele gostava de aprontar. Das várias estrepolias que ele fazia, uma me lembro que foi a primeira que os nossos avós contavam, que foi o fato de ele ter confessado a própria esposa antes do casamento. Isso fala-se aqui em Nova Trento. Bem, ele, sabendo que ia casar com a Nona Catina, foi até o padre, na época não sei quem era, mas já tinha marcado a hora da confissão para ela. Voltou para casa e disse: Catina, a hora da confissão está marcada, você pode se dirigir à igreja que o padre está te esperando. Mas evidentemente o Joaninho esperto, ele saiu antes, entrou no confessionário da igreja São Virgílio e ficou aguardando a Catina. A Catina chegou, pensou que era o padre, e aí confessou todos os seus pecados ao próprio marido, e aí estava ouvindo a confissão. Isso é uma coisa muito pitoresca, muito interessante, contam aqui em Nova Trento e virou um fato já pitoresco. Outro fato interessante do Joanim del Mondele é que ele ia muito a Brusque, Itajaí, então pegava sempre carona, com o pessoal que ia para lá. Uma certa ocasião, na subida do Morro do Canhete, onde hoje tem o posto do Firmino Voltolini, mais ou menos, ele estava aguardando uma carona, mas chovia um pouco. E o único caminhão que passou por aí era um caminhãozinho que trazia na carroceria um caixão de defunto. Com certeza alguém tinha morrido, ou no Morro da Onça, ou mais adiante, essa pessoa estava indo levar esse caixão para lá. E ele pediu carona. O motorista fez sinal, pode subir na carroceria. O Joaninho então pulou na carroceria e observou esse caixão que estava aí, logo já veio à mente para preparar uma para alguém. O que ele fez? Como estava chuviscando, ele sorrateiramente levantou a tampa do caixão e se deitou dentro do caixão. Fechou e ficou quietinho ali, esperando o próximo que iria pedir carona. Provavelmente mais adiante, perto da cascata ou do espraiado, alguém ia subir. E assim foi. Quando chegou mais adiante, mais uns dois rapazes que estavam aí pediram carona. O motorista novamente fez sinal: subam na carroceria, pois já tem um lá. Eles subiram na carroceria, chovia, estavam já atravessando o Morro da Onça, mata fita, mata bem verde escura, e estava chuviscando, era um dia tenebroso assim, e eles viram aquele caixão, mas ele disse que tinha mais alguém lá, provavelmente era o morto que estava aí, mas tudo bem. Subiram, sentaram-se também na carroceria do caminhão, e aí ficaram, mas com bastante receio, porque o motorista havia dito que tinha mais alguém lá. Mas quem será esse alguém? E aí ficaram com um pouco de receio do caixão. O caminhão vai mais um pouco adiante, quando está subindo a Serra da Onça, o dia chuvoso, meio escuro, o Joanim Raimundo abre a porta do caixão e fala em italiano:
Piove ancora? Que quer dizer, chove ainda, pessoal. Estes dois que estavam dentro da carroceria do caminhão saíram que nem loucos na corrida e até hoje devem estar correndo, porque nunca mais foram avistados do susto que levaram do Joaninho Raimundo dentro do caixão. Então esse é mais um dos fatos pitorescos do Joaninho Raimundo Marques. Outro fato interessante que nós vamos contar é a respeito de uma senhora em Nova Trento, antigamente, que havia ficado viúva. E eu vou dar um nome fictício de uma crônica que eu fiz para ela de Campanella, a vecchia Campanella, que moraria na subida do Morro do Cemitério. Pois bem, e essa senhora tinha ficado viúva e havia um cidadão no centro da cidade, vamos chamar ele de Mundinho, pronto. Ele tinha interesse nesta mulher, ele também era viúvo e tinha interesse nela, mas ele era manco, ele era meio manco. E um dia desses, então, ele passou no Bar Central e entrou. E em Nova Trento nós tínhamos um cidadão também, que vamos chamá-lo de Dorvalino, e ele era um cidadão analfabeto, não sabia nem ler nem escrever, mas ele se prestava a levar bilhetinhos de um lado para o outro da cidade. Às vezes os amantes queriam se comunicar, evidentemente tudo sorrateiro, né? E então eles entregavam esses bilhetinhos ao Mundinho e ele, como não sabia ler, não sabia o que estava escrito, ele entregava para a pessoa. E assim os amantes marcavam seus encontros sorrateiramente em Nova Trento. Bem, então neste dia o Mundinho está passando pelo Bar Central e está conversando, entrega um bilhetinho para que o cidadão possa levar para essa mulher que ele estava interessado. Mas no momento em que ele está dentro do bar, conversando e falando do seu interesse por esta mulher, passa o Joaninho Raimundo. O Joaninho Del Mondo, ele passou, ouviu toda a conversa e já preparou uma também. Vou preparar uma para esse cidadão, que quer casar com uma mulher que mora na subida do Morro do Cemitério. O que ele fez? Ele já sabia, porque ouviu falar a hora que ele viria visitar a senhora, que o pretendente iria subir o morro para visitar. O Joaninho Raimundo mais um amigo subiram antes e ficaram no subsolo da casa. Antigamente as casas de madeira, altas com o alicerce de pedra, embaixo tinha sempre uma espécie de porão ou simplesmente o chão. O Raimundo ficou lá embaixo aguardando a chegada do pretendente. Evidentemente a viúva já estava sabendo que ele vinha, porque o bilhetinho fora entregue, e aí abriu a porta da sala, e estava toda perfumada, porque ela também tinha interesse em se casar. Muito bem. Aí o cidadão entra, muito bem alinhado, senta-se no sofá. Quando ele vai falar do interesse dele pela viúva, que ele estava interessado em casar, lá embaixo no subsolo, debaixo das tábuas, o Joaninho Raimundo começou como se fosse um fantasma, que estava ali assustando a família. A esposa disse para o pretendente que estava aí: Madonna minha senhora de Deus, é o meu falecido marido, corre Mundinho, corre! E o homem foi correndo, mesmo manco, cemitério abaixo, e até hoje não foi encontrado. Mais uma do Joaninho Raimundo. É isso aí, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. São os fatos pitorescos também da nossa cidade, existe muito deles. Mas esses vale a pena a gente lembrar e deixar para o registro da história. Muito obrigado a todos. Olá pessoal, continuando o nosso resgate histórico ao ferro, hoje nós vamos falar da presença dos americanos nas terras de Nova Trento, na então colônia imperial Príncipe Dom Pedro, hoje município de Nova Trento. Na época os americanos eram chamados de Yankees. Quem foram eles, o que vieram fazer aqui e quando vieram aqui? Bem, vamos retroceder então a 1836, quando, por uma concessão do governo imperial, uma firma de americanos, irmãos Bonsfield e Gonçalves, requer uma seismaria, que é uma quantidade de terra considerável para explorar a madeira aqui no nosso vale. Pois bem, no vídeo anterior nós já havíamos falado do Antônio José de Freitas Noronha, o Alferes Noronha, que fora o que deu o nome ao nosso núcleo colonial e que esteve aqui no longínquo ano de 1788 em uma expedição Rio Tijucas acima,
com 2 soldados e 4 civis para mapear o território, a fim de verificar se neste território havia coníferas, araucárias, para a construção das naus que os portugueses tanto desejavam. Pois bem, o Alferes de Noronha mapeia este território em 1788 e não descobre nenhuma araucária aqui, mas descobre muitas árvores nativas, cedro rosa sobretudo, e isto ficou registrado na capital da província, no Desterro. E mais tarde estes americanos, então, de posse desta informação, requerem uma sesmaria e vêm para cá para serrar madeira. Eles obtêm a concessão, como disse antes, no ano de 1836, que é praticamente o mesmo ano onde o cidadão suíço Henrique Schuttel e Carlo de Maria requerem uma concessão para fundar o núcleo colonial Nova Itália, aqui perto de nós, em São João Batista. O ano é o mesmo, mas aqui não havia nada, só mata e os indígenas, os silvícolas. Pois bem, eles vêm então em 1837 e se estabelecem aqui na Foz do Alferes, e aqui eles constroem um enorme engenho de serra. A roda que movia toda essa estrutura, ela tinha 80 centímetros de largura em ferro e 30 centímetros de espessura. Imaginem só, com enormes parafusos que sustentavam essa enorme roda que tocava o engenho com 12 serras para serrar as madeiras. Eles se estabeleceram aqui então pelo início de 1837 e começaram o serviço. Começaram a serrar as madeiras em meio a toda essa floresta. Evidentemente que eles já tiveram de pronto o quê? A dificuldade por causa dos índios botocudos, que se localizavam sobretudo no atual Morro do Cemitério nosso, e daí alvejavam os americanos trabalhando lá embaixo. Mas eles chegaram a trabalhar, a serrar muita madeira durante pelo menos 2 anos. Um outro testemunho de que eles estiveram por aqui é que quando chegaram os nossos imigrantes tiroleses em 1875, no Morro da Onça encontraram no meio da mata fechada garrafinhas com as inscrições, com os rótulos evidentemente impressos no vidro, americanos. Eles eram os americanos. Quem eram eles? Eram então os irmãos Bonsfield, a família Tucker, Baker e o famoso Cracker, que hoje nós temos ainda o resquício desse nome no nosso vale aqui, São João Batista, o Ribeirão do Cracker. Este sobrenome foi o único que ficou. Estes eram os americanos que vieram para cá serrar a madeira. Então, serraram muita madeira, mas tinham a oposição dos bugres, a dificuldade de escoar a produção, evidentemente era toda escoada pelo rio Tijucas abaixo, naqueles anos, e levada até Desterro. Mas a maior parte deles abandonou a empreitada no ano de 1839, 38, que teve uma grande enchente, provavelmente final de 38 e 39. Estou falando de 1800. Então eles fizeram uma embarcação muito rudimentar e a maior parte seguiu Rio Tijucas até a Foz do Tijucas e depois de lá para o Desterro e talvez voltaram para suas terras de origem. E assim praticamente se encerra este período da nossa história em que os precursores, os que primeiro pisaram aqui para explorar economicamente a nossa terra, foram os Yankees, os americanos. Irmãos Bonsfield, Tucker, Baker e Cracker. Para hoje é isso aí.